Olá, programa Mais Saúde, seja bem-vinda, bem-vindo, né? Que é hora de almoço, né? Todo mundo na casa. A gente não deve assistir televisão em casa enquanto almoça, mas muitas pessoas estão ligadíssimas aqui na TV Canção Nova, porque meio-dia começa a Santa Missa. E é uma bênção, né? Porque aí é o alimento do corpo e da alma. Doutor Roque, né, conosco de novo. Muito obrigada, amor, pela sua disponibilidade. E, amor, a gente estava falando do envelhecimento, daquela coisa que todo mundo quer viver muito, mas não quer envelhecer. E não para pensar que nós somos hoje credores ou devedores de nós mesmos no futuro. Então, quais seriam, digamos assim, os aspectos mais importantes que você levantaria aqui para o nosso público do Mais Saúde? Porque veja só, a população de cabelo branco está aumentando no mundo, né? E o envelhecimento é uma coisa que vai estar acontecendo. E as pessoas precisam se preparar para isso. Envelhecer é cuidar, né? Envelhecer é administrar perdas. Padre Léo falava que viver é administrar perdas, né? Envelhecer é isso, né? Você tem que administrar as perdas próprias da idade, né? Quer dizer, você vai perdendo amigos, a pessoa vai se isolando, né? Porque vai perdendo amigos em família, autonomia. E uma coisa importante, a partir dos 50 anos, pessoal, tem que fazer exame de audiometria. Por quê? Eu pego muito paciente que de repente eu tô falando, ele fala assim, e faz assim. Eu falei, tá com problema de ouvir? Aí esse ouvido eu ouço melhor. Eu falei, não, você tem que começar a verificar se você não precisa de... A gente não usa óculos. Agora tem que usar também. Você sabe que você lembrou bem. Teve um artigo que foi publicado ano passado, ano retrasado, na Lancet. É um consenso mundial sobre demência, que se faz uma reunião. E um dos aspectos que foi focado foi a deficiência auditiva. E a deficiência auditiva como um fator predisponente de demência de Alzheimer. Gente, então, veja só, às vezes a pessoa... Ontem, você vê que coisa gozada. Ontem mesmo, eu estava no consultório, eu falando com o paciente, ele, lembra o que você fez aí? Eu falei, você está com problema de audição? Não, não estou não, mas sabe? Gente, e é uma coisa, olha, eu já vi como é difícil algumas coisas em etapas da vida, mas como o homem tem uma resistência para dizer que ele precisa colocar um aparelho auditivo. É que o aparelho auditivo significa você se render a uma idade. Tá, segunda coisa, você precisa entender que o povo de baixa, em geral, o povo brasileiro, não tem condições para comprar um aparelho de primeira linha. Então vai no SUS. E às vezes o SUS demora um tempão. E quando oferece aparelhos que não são tão modernos. E aquilo faz barulho, e acaba a bateria, sabe? Então o sujeito você vai se acostumando àquela tonalidade de audição, e para você, a hora que você põe o aparelho, você vai ver, nossa, agora estou ouvindo melhor. Não sabia que barulho que eu não ouvia antes. E, gente, é o seguinte, isso vai levando a pessoa a um isolamento social. Sem dúvida. Primeiro, esse paciente mesmo, que quando ele falou e fez assim, eu falei, não, você vai lá no nosso médico o otorrino, o Ronaldo Frisarini, né? E fazer um exame. E por quê? Ele começou a perceber que quando ele estava nas festas, ele não fazia mais parte de rodinha, porque ele não acompanhava. Então, ele só estava sempre conversando com um pessoal mais restrito. Mas você começa a ter um isolamento social, que foi isso. Isolamento social é outro problema. Gente. E, por exemplo, o pessoal que vive mais nesses blue zones que tem, são áreas do mundo que as pessoas são centenárias. Então, verificaram o que tinha de diferente. Primeira coisa, que tem convívio social. Exato. A pessoa vive dentro de uma sociedade, não está isolado. Porque quando você se isola, por isso que você está falando, né? A pessoa chega uma hora que você fica com vergonha, a pessoa fica com vergonha, começa a se isolar. Exato. Esse isolamento social
semente para depressão, Isso. para doença cardiovascular, aí vai tudo. E para problemas Memória. do seu cérebro. Porque você passa a não ouvir mais, se você não ouve, você não interage e seu cérebro Exatamente. não funciona melhor. Por isso que tem Alzheimer. É. Então, veja bem, se você tem, depois de 50 anos, você tem que fazer uma audiometria. Sim. E se você precisar usar o aparelho, não tenha vergonha nenhuma. Não tenha vergonha disso, o contrário. Você vai ter uma qualidade de vida melhor. Pode ser. E para com esse tabu que existe com relação ao aparelho, sabe? Outro tabu, exame de próstata, todas umas coisas populares que não tem lógica. É por isso que, às vezes, o envelhecimento não é tão saudável assim. Né? Então, o aparelho de audição, não tenha vergonha disso. E, olha, se você não pode, cotize com a família, um pouquinho cada um. Inclusive, tem um financiamento que a própria Caixa Econômica Federal faz, Olha. e o próprio Banco do Brasil faz, um financiamento para você comprar esses aparelhos de primeira linha e pagar em 5, 6 anos. Gente, com juros, essa eu não se eu sabia. não me engano, que eram juros até de 6% ao ano. Quer dizer, a taxa de juros é 16%. E é 6% ao ano. Olha só. Então, quer dizer, é uma coisa razoável, pequena. Você pode ter, você vai na Caixa Econômica, no Banco do Brasil. Que interessante. E, gente, uma outra coisa que traz isolamento social é aquela pessoa que hoje está numa faixa assim, de 80, talvez, anos. E nós que somos dessa década assim, né? O que acontece? A gente não teve flúor na água. Então, nós não temos a qualidade de dente que o jovem tem hoje, que é a coisa mais linda que eu vejo, aqueles sorrisos, né? Aquele colar de pérolas. Então, pessoas acima de 70, por volta de 80 anos, estão com problema e muitas vezes vão postergando ir ao dentista. Já estão até com uma situação financeira estabilizada, já estão bem, mas acha que é bobagem. Gente, cuidado, porque o que a gente vê também, assim como falta de músculo diminui a longevidade, a falta de dentes também é um isolamento social. Você não come mais com as pessoas. E é um fator de risco para a doença do coração. Sim. É a porta de entrada de bactéria que fica ali e a inflamação é um fator de risco. Exato. Nossa, e a gente teve assim umas notícias, por exemplo, depois que uma pessoa que realmente começou a tomar conta da sua saúde bucal, ela era uma idosa que tinha uma infecção urinária assim tremenda, repetitiva, não tinha como exterminar. Cuidou da boca, cuidou... Você veja só, é tudo um contexto geral. Você não pode, quer dizer, muita gente fala, não, mas eu não vou tomar remédio porque eu vou ficar dependendo de remédio, então, mas compra suplemento. E suplemento, você não sabe, para mim, o melhor suplemento é alimento. Comida. Você não sabe o que é. Então, sabe, esse contexto geral, quer dizer, a saúde é bucal, intestinal, é geral. É geral. Mental e física, e mental e espiritual. Sim. Então, gente, nós somos 3 dimensões, temos que cuidar muito bem dessa dimensão, que é um talento que Deus nos deu. Eu sempre, ontem mesmo, o Evangelho da Missa, amor, eu marquei, foi uma passagem de Lucas que fala de uma outra maneira da parábola dos talentos. Eu ia até comentar com você. Mas é exatamente isso. A quem muito foi dado, cuidado, hein? Vamos ter que devolver, senão se a gente devolve, quer devolver aquele talento que enterrou, então a coisa vai ficar feia. Então, gente, nós vamos ter que prestar contas da nossa saúde, do nosso corpo e como você está cuidando dele, templo do Espírito Santo. Bom, mas aqui nós já vamos terminando e lembrando, vou mandar um beijo para os nossos irmãos portugueses, né? Que eu tô ali com o pessoal também de Portugal nessa live. E um pequeno detalhe, dia 4, estamos esperando por vocês lá no Kairos Mais Saúde, na comunidade Canção Nova, dia 4 de janeiro, que é um domingo. E vai ser, o Réveillon vai cair bem no meio da semana, né? Então, quem sabe você já fica um pouquinho, dá uma esticadinha e fica lá no Kairos. Você principalmente que é do Vale. Meus amores, um beijo enorme. Vocês estão vendo aí no rodapé
o nosso e-mail, mande notícias, sugestão de pauta, perguntas para o Dr. Roque, perguntas para mim, e estamos aqui para você, porque essa é a nossa missão, passar informação de qualidade para você. Um beijo enorme, obrigada meu amor, Obrigado a você. e até o próximo Mais Saúde.